Oi, estudantes! Eu sou Ariadne Seron e esse é o SEBcast. Esse podcast é para quem é curioso, para quem adora ampliar os seus horizontes de conhecimento, para quem pesquisa muito sobre vestibular e universidades, mas para você que também está ligado para além das questões que estão relacionadas à universidade e à escola. Esse é o nosso primeiro episódio e não podia ser diferente, né? A gente começa esse episódio para discutir um tema que é muito relevante, que é sobre o Enem. Mas calma, não sai daqui não, né? Você já deve estar pensando, nossa, mas falar sobre Enem todo mundo fala. Fica aí com a gente que você não vai se arrepender, porque o que a gente vai apresentar sobre o Enem, você ainda não viu em nenhum outro podcast. E os convidados deste primeiro bate-papo são especialistas nesse tema, que é o professor Vini Zóio. Olá, tudo bem? E o Murilo, de língua portuguesa. E aí, bonitos por dentro? Tudo bem? Na paz? Vamos nós. Então, vamos lá, pessoal. Então, prometi um bate-papo diferente de todos os outros que todo mundo já viu sobre o Enem. A gente vai falar sobre o TRI. E aí, Vini, como é que funciona o cálculo dessa nota? O Enem é uma prova que tem uma nota só, tem várias notas. Como é que funciona isso aí? Em que o aluno tem que ficar ligado nessa história? É uma pergunta muito pertinente mesmo, porque os alunos, quando vão fazer a prova, se eles conhecerem muito bem o que é a TRI, que é a teoria de resposta ao item, e como ela funciona, eles podem usar o funcionamento dela, né? Vamos já fazer um meme logo de cara? O Neto usou o sistema contra o próprio sistema, Exatamente. né? Se a gente conseguir desvendar, entender muito bem como a TRI funciona, a gente reverte ela em estratégia para a gente amplificar a nossa nota lá na frente. Então, conhecer o funcionamento dela é muito importante. E, já pegando o gancho do que você falou, acho que é o primeiro ponto, põe aquela primeira tela para mim, que a gente destacar que a nota do Enem, na verdade, não é uma nota. Ela o Enem é uma prova, né? É uma avaliação composta de 5 provas, né? E essas 5 provas vão gerar 5 notas diferentes. Isso é muito importante. Existem até algumas coisas aí, alguns mecanismos de utilização dessas notas que acabam fazendo uma média aritmética, né? Então a gente tem aqui a prova de matemática, a prova de linguagens e códigos, a prova de ciências da natureza, a prova de ciências humanas e a prova de redação. Daí 5 notas. Então, as notas do Enem, elas podem ser utilizadas para vários mecanismos, né? No Brasil você é especialistaça nisso, né? Que é o FIES, sim, que é o financiamento estudantil, o SISU, o ProUni, né? Que é o programa de bolsas, que passou por mudanças aí recentes, é sempre bom estar atento, e pelo SISU. O SISU que é o grande vestibular, né? O processo seletivo chama-se SISU. O que a gente faz lá no dia do Enem é só a prova. Isso. Né? Então a gente senta lá, faz a prova, recebe uma nota e acabou. Né? Aí o SISU é que é o vestibular. O SISU é que é o rally para ver quem é que vai ficar com a vaga e quantas vagas tem, quais são as vagas e onde eu quero estudar. E aí a grande sapiência aqui é o aluno se ligar que esse é um vestibular que vale por vários. Isso, essa é uma prova cuja nota pode abrir porta de muitas universidades. Mas é importante ele entender que essas portas se abrem dentro do SISU e não dentro do Enem. O Enem é só a prova. Exatamente. Né? O Enem é só a avaliação. Então eu tenho lá 5 provas, saio de lá com 5 notas diferentes. O primeiro ponto muito importante é esse. Tá? E as notas dessas 4 primeiras provas, né, a matemática, linguagens, natureza e humanas, ciências humanas são notas calculadas pela teoria de resposta ao item. A redação não. O Murilo vai falar sobre ela, né? Que também, mas não é calculada pela TRI, mas vale a mesma observação. Se você souber exatamente quais são os critérios, você usa isso a seu favor para maximizar a sua nota. Né? Então, esse acho que é o objetivo aqui hoje. Tô certo? Acho que o grande ponto do bate-papo hoje é o seguinte. O que a gente veio fazer aqui? Descrever detalhes de uma prova que você pode encontrar na internet? Não. É falar para você, bonito, trabalha dessa forma, porque assim você consegue o interesse A, o interesse B, o interesse C, a partir de um ponto que você quer. O que você quer? Qual lugar que você quer? Qual curso? Qual universidade? Então você vai trabalhar a tua prova do Enem para chegar até uma nota do SISU que vai ser favorável para você. É lidar com a regra do jogo. Acho que o rolê de hoje é isso aqui. E no final nós vamos mostrar, né, o quanto é relevante você fazer essa escolha, porque, como eu estava dizendo, são 5 notas e cada universidade, veja, cada universidade e dentro da universidade, cada curso
tem autonomia para escolher o peso que ela vai dar para cada uma dessas 5 notas. Então, eu quero estudar... Vamos dar um exemplo que tem aqui na tela para a gente ver lá no final. Eu quero fazer medicina na USP São Paulo. Lá na USP São Paulo, o curso de medicina distribui pesos diferentes da medicina da USP Ribeirão. Sim. Então, nós estamos falando da mesma universidade, do mesmo curso, mas em campos diferentes. Então, se você tiver um bom norte do que é que você quer fazer lá na frente, isso pode ser muito relevante para tomar suas decisões lá na hora da prova, porque você sabe o que é que vale mais para você depois. Resumindo, nem sempre quem entra é quem acerta mais. Nem sempre quem entra. Essa acho que é mais quem entendeu as regras do jogo e soube jogar. As regras do jogo a gente vai falar agora. Nós vamos falar sobre elas agora. Então vamos lá. Põe a próxima tela aí para mim, por favor. A próxima. O Enem, né, ele utiliza a teoria de resposta ao item, que se opõe à teoria clássica dos testes. São 2 maneiras de se calcular a nota de uma prova, né? Que na teoria clássica você tem os outros vestibulares todos usando ela, que diz o seguinte: a sua nota é proporcional ao número de acertos, ponto. Então, não existe isso de nota, uma questão ajudar mais ou ajudar menos na nota, todas são o mesmo, vamos dizer, o mesmo impacto na nota, qualquer questão. O Enem não. O Enem, ele leva em consideração, atenção, o Enem leva em consideração o número de acertos, tá? Eu já vi bastante gente falando assim, tem questão que é bom nem acertar, porque pode atrapalhar a nota. Não, isso não existe. Acerte o máximo de questões possível, sempre, tá? Mas nos vestibulares tradicionais, que usam a teoria clássica, todos os outros, tirando o Enem, né? Um acerto é um acerto, ponto. No Enem isso não é bem assim. Então, o Enem não utiliza como base para calcular sua nota só o número de acertos, mas ele leva em consideração principalmente quais foram as questões que você acertou. Isso influencia muito na sua nota. Então, aqui tem uma figura que eu peguei direto do relatório, tá, pedagógico que o INEP divulga do Enem, quando ele foi explicar para o Brasil o que era a TRI e por que a importância dela. Então, aqui a gente tem uma régua. Então, você imagina... É uma prova fictícia, tá? Bem simplificada, de 10 questões. Então, a gente tem aqui essa questão aqui perto do nível 200 de dificuldade, tá? Uma questão aqui um pouco mais perto do 300, uma um pouco acima, e a gente tem todas as questões aqui ordenadas aqui, cada uma com a sua dificuldade. O candidato participante A acertou 5 questões, olha aí. E o candidato B também acertou 5 questões. Então, se a gente tivesse num vestibular tradicional, que não utiliza TRI, as notas seriam iguais. Porque eles acertaram metade da prova. Sim. Mas, como a gente está trabalhando numa prova que utiliza TRI, e, cara, isso não é invenção nossa, tá? Isso tem aí no mundo afora usando a TRI. Não cabe nem falar aqui o quanto isso é um modelo matemático, nada subjetivo, tá? Super, inclusive, complexo de se entender, tá? Sim. Mas, assim, não há subjetividade alguma aqui, tá bom? Tem uma conta sendo feita aqui para gerar uma nota para esse cara. E esse cara aqui, ele sai com uma nota melhor que esse cara aqui. E por que isso? Porque o participante A lá da sua esquerda, ele tem uma coisa que a gente vai chamar de coerência pedagógica. Então pensa comigo, se eu vou acertar 5 das 10 questões, que é a sua metade, você acha que vai melhor ou foi melhor na prova quem acertou as 5 mais fáceis ou quem errou um monte de questão fácil e foi acertar lá em cima? Veja, ficou estranho. Não pense você que tem alguém dizendo, isso aqui, não, vai, fala sério. O cara me erra isso, me acerta aquilo. É chute. Nem vou considerar. Não é assim, tá? Não existe essa subjetividade, tá? Eu pensei que era. Não, você já queria se inscrever para ser a pessoa que vai lá fazer isso, né? Não. O que acontece é um modelo matemático, como eu disse, bastante rebuscado, mas que vai atribuir uma probabilidade altíssima de ser chute. Porque como que você me erra tudo isso, que era super simples, e me acerta isso aqui, que é super complicado. É claro que com uma prova só com 10 questões, isso fica difícil, né? Então, a chance disso estar dando respostas erradas, né? Valores errados, também é alta. Por isso que a prova do Enem tem tantas questões. Por isso que a gente xinga que ela é cansativa, que ela é exaustiva, que não dá tempo de acabar. Não dá tempo de acabar. É feita para não dar tempo de acabar. O Vini vai explicar por que ela é feita para não dar tempo. Isso faz parte de todo o modelo matemático que envolve a formulação da nota. Tem que ter muita questão, senão a teoria de resposta, que é uma teoria mesmo, o modelo falha. O modelo pede um número alto de questões e pede um número muito alto de pessoas fazendo a prova. Por senão também, a amostragem fica... Olha lá, a amostragem. Ai, gente, eu sou muito de exatas. Desculpa aí de exatas. Então é isso, tá? Agora vamos lá. Como que a gente pode...
pensar, então, lá na prova, né? Por quê? Eu entendi isso, Vini. Eu entendi que eu preciso acertar o máximo de questões possível, isso é óbvio. Mas é muito importante que eu acerte as questões com alta coerência. Sim. Tá? Eu vou mostrar para você o efeito que isso pode ter. Você pode mudar? Joga aquele gráfico para mim. Esse daí. Olha esse gráfico que interessante, ó. Explica aí pra gente, Odi. Então, gente, já ficou complicado, né? Muita informação para minha pessoa. Ó como que esse gráfico ele é legal. Esse gráfico é um gráfico real, tá? Eles são dados da prova. Esquisita, gráfico legal. Ele é legal. Eles são dados a posteriori, tá? Então isso aqui são valores reais calculados pós aplicação da prova. E é uma prova de ciências da natureza. E eu vou ficar devendo para vocês de que ano é isso. Mas eu garanto a vocês que é antigo, tá? É muito difícil. Esses dados demoram muito para chegar pra gente. Então eles vêm com muita defasagem de anos, assim. Mas enfim, o modelo, a cara do gráfico é sempre a mesma. Como é que se lê esse gráfico? Se liga. As barrinhas azuis são a menor nota possível tirada por um candidato naquele ano, naquela prova. De ciência da natureza, com o número de acertos que está aqui embaixo. Talvez agora a gente tenha que colocar a tela cheia depois na edição. Mas vamos lá. Lá na frente, perto da Ariadne, ó. Põe o dedo aí na primeira. Zero acertos, Murilinho. Então, com 0 acertos, ó, a menor nota, que é a azul, é igual à maior nota possível, que é a laranja, com 0 acertos. Certo? E que, por curiosidade, é 334. O cara não zera. Não dá pra zerar. A prova não vale, as notas não são de 0 a 1000. Das 5 notas, só tem uma nota que vai de 0 a 1000. Qual que é, Murilo? Redação. A de redação. A de redação, ela vale. A pior nota é a 0 e a melhor nota é a 1000. Exato. Depois, tirando ela, nós estamos falando da TRI. Ela não tem esses limites de 0 a 1000. Inclusive, há alguns anos, teve uma nota de matemática que extrapolou 1000 pontos. Né? Não tem problema nenhum. Não tem fenômeno, não tem fraude nenhuma aí, tá? Mas vamos lá. Então, quem errou todas vem com 334. Não cabe aqui debater o modelo matemático, né? Com um acerto, só mostra pra gente aí, olha lá, com um acerto, sobe o dedo, olha a barrinha azul. Essa é a menor nota possível que dá pra tirar acertando uma questão só, que é a mesma do que quem acertou nenhuma, que é a barrinha ao lado. Acho que eu já tô entendendo, hein? Porém, olha a barrinha laranja no um acerto. Já foi maior. É a maior nota que pode ser tirada ou que pôde ser tirada neste ano, com um acerto. Olha o pulo que ela dá. Né? Olha com 2 acertos. O quanto que o azul difere já do laranja. Olha com 3 acertos. Com 4, com 5. E o que é interessante nesse gráfico? Se você vier mais ou menos até aqui... Murilo, você enxerga melhor daqui ou daí. Tá legal aqui? Aqui nós estamos mais ou menos no patamar azul, lá dos 0 acertos. Sim. Então, pera aí. O cara, então, que acertou 14 questões, ele pode ter uma nota quase idêntica ao cara que zerou. É isso. Você consegue acertando, você neste ano, esta prova, mas, gente, esse formato é sempre o mesmo, tá? Qualitativamente falando. Com 14 acertos, teve gente que saiu com a nota tricalculada igual a quem acertou 0 questões. Entendi. É 1/3 da prova. E valeu nada. Valeu muito pouco. A ponto que a barrinha... Né, se você pegar uma lupa aqui, você tem um tequinho a mais. E para quem tá acompanhando a gente e tá boiando, não é que esse cara acertou as 14 questões mais ridículas da prova, as mais imbecis na visão dele, e a nota olhou e falou, essas daqui qualquer uma acerta, então 0 de forma alguma, muito pelo contrário. Ele deve ter acertado 14 questões que não eram as mais fáceis. E por isso a coerência pedagógica dele diminui. Entende? Olha o pulo do gato. Olha o pulo do gato aí. Ou seja, como que ele acerta as mais complexas e não conseguiu conceitos básicos? Alguma coisa não estava dentro. Então isso não se converte em nota. Não é coerente com o conteúdo dele. Exatamente. E aí essa história de coerência entra lá naquela historinha que nenhum aluno entende, das tais das habilidades e competências, né? Exatamente. Quer falar um pouquinho mais, Vini? Posso só terminar esse aqui? A gente volta nessa aí? E aí, olha aqui, por exemplo, aqui com 14 acertos, que o Murilo destacou. Eu posso ter uma nota tão baixa quanto a de quem acertou nada, mas olha a laranja, eu posso ter uma nota tão alta quanto alguém que acertou, cara, 26. Sim. Nós estamos falando de quase o dobro do número de acertos. Então, com 14 acertos, minha nota pode ser tanto igual a quem acertou nenhuma, quanto igual a quem acertou o dobro que eu, 26, quase. 28, né, que seria o dobro. Então, por quê? Porque eu acertei
as 14, entre aspas, piores para se acertar, ou as 14, entre aspas, melhores. Onde as 14 melhores, o Murilo destacou muito bem, são as 14 mais fáceis. São as 14 mais coerentes. Vai acertar só 14? Então a maior coerência que se tem é acertando as 14 mais simples da prova. Não as 14 mais difíceis. Sim. Né? Então, assim, veja que essa discrepância aumenta aqui e aí vai diminuindo mais pra frente, tá? Só pra você ver, puxa a próxima tela. Você tem aqui, lá, aqui eu tenho a fonte. 2019. Linguagens e Códigos 2019 e Ciências Humanas 2019. Veja que a forma desse gráfico acaba sempre sendo a mesma, tá? Então, você tem aqui no começo a possibilidade de igualar notas lá da frente, né? Mas, dependendo da perspectiva, você tem aqui na frente a possibilidade de estar igualando com a nota lá de trás, né? De acordo com a alta ou a baixa coerência pedagógica, tá? Então, essa é uma coisa muito, muito importante que a gente precisa compreender. Quanto mais acertar, melhor? Sim, mas é muito importante que esses acertos sejam com altíssima coerência. Não podemos acertar questões difíceis se for para errar as fáceis. Isso não ajuda em nada. Agora, acertar uma questão a mais é sempre melhor, né? Sempre melhor. Como que a gente faz para acertar o que é fácil e a difícil, chegar até ela e tentar acertar? Como é que eu modulo esse jogo ali durante a prova, cara? Essa é a pergunta de ouro. E aí, só para os usuários membros, a gente vai responder. Essa é a pergunta de ouro, e se eu tivesse a resposta, a gente estaria num outro paradigma. Porque aí nós estamos entrando na ideia da estratégia de prova, né? Exato. E aí tem que ter alguma estratégia? Como é que funciona? Porque aí entra a história de saber que essa é uma prova que avalia habilidades e competências. Qual é a estratégia para exatas? Sair resolvendo a prova que nem um louco? Nem a pau. Eu diria que é uma estratégia que não é para exatas. É para qualquer uma das 4 provas que são pontuadas pela TRI. Então, com exceção da redação. Exato. E aí o Murilo depois acho que pode trazer uma estratégia para a gente de sim. redação. Então, assim, para as 4 provas isso vale, que eu vou falar. Diante do que eu mostrei aqui, porque parece que o que eu vou falar aqui agora, nossa, todo mundo já me falou isso, mas agora eu estou te mostrando por que isso é tão importante. Qual é a pior coisa que pode acontecer assim? Se acontecer isso comigo lá no dia, puxa, eu vou sair assim, cara, não podia ter deixado isso acontecer. Então, vou trabalhar muito para que isso não aconteça. O fiscal fala, vai acabar o tempo. E aí eu olhar, falta 15 questões. Falta 10 questões. Porque se eu vou chutar 10 questões sem nem ler, sem nem tentar, achas de acerto só de 20%, né? Porque eu tô chutando. E, cara, ali no meio podia ter questão muito simples. Questão muito fácil. O grande lance é que não dá pra gente saber quais são as questões fáceis da prova. Não dá pra saber. Né? Então, o melhor que a gente pode fazer é... Quais são as questões fáceis da prova? As que eu acho fácil. Quais são as questões difíceis? As que eu acho difícil. Então, focar nas fáceis, mas com esse critério. O que é fácil? O que eu leio e acho fácil. Né? Porque não dá pra ser... Não existe um critério melhor que esse lá na hora. Exato. Não existe um critério melhor que esse. Sim. Né? O Enem tem o critério dele para saber o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Aliás, não tem só essas 3 classificações. Como eu mostrei naquela figura, é um espectro. Cada nota tem o seu valor ali, o seu nível ali, né, de dificuldade. Também não é alguém que julga, esse nível também é calculado, também não vamos discutir isso. Mas para você que está fazendo a prova, você vai ler a questão. Essa questão é fácil. Eu vou falar da matemática, que é o que eu sei falar. Tá? Eu li lá, cara, é uma regra de 3. Eu vou fazer e já vou marcar a resposta. Cara, é uma porcentagem, uma multiplicação, uma divisão. Né? É um volume, área da base vezes altura. Acabei. É uma área. Eu vou fazer. Essas que eu li e são muito simples, eu já vou encaixar. Eu vou encaixar. Se eu ler uma questão, aquela que todo ano tem no Enem, você que está acostumado a treinar Enem, 5 empresas se propuseram a fazer o trabalho. Aí a primeira cobra a segunda. Você tem que calcular as 5 para ver qual que é menor. E são cálculos demorados. Essa questão você sabe fazer? Sabe. Então você vai fazer, mas não agora, calma. Isso. Entendeu? Põe uma marquinha nela, tipo, essa é uma que eu vou voltar porque essa eu me garanto. Mas, pera, tô preocupado com o tempo. Fecha a prova pelo menos uma vez, cara. Leu a questão. Nossa, não entendi nem a pergunta. Cara, é como o Murilo falou. Vai dar tempo de fazer todas? Vamos ser realistas. Não. Muito provável que não. Alguns alunos, com muitos anos de treino, tudo conseguem. Falam pra gente que conseguem. Eu, sinceramente, não conseguiria.
Né? Mas alguns alunos que falam, cara, formiga às vezes dá, na pinta, mas dá. Tá, mas vamos ser realistas. Se para você não dá, se você tá fazendo simulados ao longo do ano, tá vendo que é muito numeroso e que não vai dar, então o lance é você jogar com o que você tem, o que você tem. Escolher quais você vai fazer e quais você vai chutar. Não correr o risco de chutar aquelas que são muito fáceis. Então se você, sabe, já faz. Sabe, mas vai dar trabalho, põe uma marquinha. Sabe, mas, trampo, põe uma marquinha. Não sei isso, já pula. Já vai ter que pular algumas mesmo. Então, já vai marcando. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu sou aquele aluno cabeça dura, que tem um pouco de ego inflado e gosta de ficar brigando com a questão, porque eu quero sair de lá e falar, então, sabe a questão tal, que era super difícil, eu consegui fazer. Isso aí, pro Enem, não funciona. Não, é uma puta armadilha, porque se em troca disso você sacrificar o seu tempo de prova e lá na frente chutar 5, 6 sem ler, né? Entendeu? E aí tinha uma questão lá na frente que você chutou sem ler. E era só olhar no gráfico e marcar a alternativa. Era só fazer uma divisão e marcar a alternativa, converter uma unidade e marcar na alternativa, né? Porque na prova de matemática tem umas questões assim. Então, não valeu de nada isso que você fez, não valeu de nada. Então a prova do Enem, a máxima do Enem não é hora de vaidade. Não é hora de vaidade. Essa é a maior armadilha. Você fala assim, não admito errar isso. Cara, se tá dando trabalho, vaza. Porque deve ser uma questão difícil, tá dando trabalho pra você. Tá. Então, passa a prova, fechou a prova uma vez. Opa, garanti que arroz com feijão, marquei todas. Vamos quantificar aqui e falar uma besteira, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem esse quantitativo, tá? Mas vamos pôr que você marcou 1/3 da prova aí. Né? Dos outros 2/3, 1/3 você assinalou que ia voltar fazendo. E o outro 1/3, sei lá, se der eu vejo. Volta aquele gráfico laranja com azul. Cara, nós estamos falando disso aqui, 1/3. Se você acertou esse primeiro 1/3 com alta coerência, olha lá onde você já jogou sua nota. Onde você vai? Olha lá onde você já foi. Você chega muito próximo do segundo terço. Do segundo terço. Quer dizer, já começa a ficar pouco relevante o segundo terço. Mas você vai batalhar, porque cada acerto vale ponto. Exatamente. Entendeu? O último terço vai diferenciar muito pouco. Mas vai diferenciar. Então, se você tiver tempo, você vai trabalhar nisso. Tá? Perfeito. E depois a gente vai voltar e vai falar sobre outra coisa que é um drama na hora da prova, que é, estou fazendo prova, me ajuda a não errar. De matemática, no mesmo dia que eu estou fazendo... Ciências da natureza. Ciências da natureza. Todo ano eles ficam mudando essa combinação, né? Então, fiz aquela primeira passagem nas duas, garanti. Porque lembra que são notas diferentes, então eu tenho que fazer isso em paralelo nas duas. Sim. E agora, eu tô vendo que não vai dar para voltar no último terço, nas duas. Qual eu escolho? Mas eu quero falar sobre isso só depois que você falar da redação. Agora, eu estou imaginando que para linguagens, essa estratégia de avaliação das questões deve ser um pouco diferente. Como é que eu olho para essa prova, Murilo? Como é que eu vou identificar se a questão é fácil, média, difícil? Qual que é o critério que eu uso? Tem um esqueminha que ajuda muito. Bora lá. Lê o enunciado. É muito verdade. Eu achando que ele ia dar algum macete. Tem uma coisa que é legal, estuda o ano inteiro. Isso ajuda, hein? Mas só faltou ele começar a cantar agora, né? Sabe que é o pulo do gato? O cara vai fazer a prova. Aí ele tá lá, textinho, e o Enem tem isso, né? É um texto para cada questão, às vezes 2 textos, 3 textos, tudo bem que eles são pequenos, para uma única questão. Vai o bonito, lê o texto 1. Lê o texto 2, lê o texto 3. A hora que chega lá na questão, a função emotiva é caracterizada por qual elemento da comunicação? Você responde lá, emissor. Você não precisava dos textos. Só que ele cria toda uma narrativa ligada aos textos. No texto predomina a função emotiva que se caracteriza por... Você fala, emissor. Não precisava de nada disso. Nadou aí já. Então, quando eu falo o óbvio do tipo, lê o comando, lê o enunciado, a pessoa vai, vou ler o quê? Tem cara que começa a ler o texto, aí no meio da prova ele vai para outra, essa aqui tá com um texto chato, lê o outro texto. Se ele vai pro comando da questão, 1/3 da prova ele mata. Ainda que ele tenha que ler o texto, ele vai já sabendo qual foi a pergunta. Ele já já sabe o que ele está procurando fazer ali, né? Às vezes Na ele matemática acha no isso vai muito primeiro válido parágrafo. também, Porque você já sabe quais são as informações que você está buscando naquele texto depois. É tempo, cara, é uma prova de tempo. Eu brinco com o pessoal, é uma maratona. Sim. Imagina, Maratona cara, não dá para você parar, tomar uma aguinha, jogar aqui, longa. Não dá para perder tempo. É aqui, ó. É um atrás do outro. A gente não pode esquecer que esse primeiro dia ainda tem uma redação para rodar ainda, né? Não é só 45 questões, né? Então, falando dela, é uma coisa que me deixa um tanto apavorado quando chega alguém e fala, prof, você não sabe o que eu tô conseguindo fazer. Tô matando a redação em meia hora. Justo. Leio a coletânea, faço o meu rascunho, finalizo, meia horinha ela tá pronta. Eu falo, meu amor, vamos lá. Quanto que vale a tua redação? E aí isso é para você. Quanto que vale a tua redação? 1000.
Quanto que vale a prova de linguagens inteira? 1.000. Pode chegar... Desculpa, prof. Eventualmente, se você for muito bom, se o Ou nem evento, isso, né? os Ou nem astros isso, alinharem, se o Vini deixar, pode chegar a 1.000. Mas eu entendi o seu ponto. Você tá jogando Não com é metade da equivalente. prova. Exato, cara. Você tá jogando com metade. Você tá jogando... Lembra, são 5 provas. Exato. Então, uma é a de redação, uma é a de linguagens, uma é a de matemática, uma é de ciência humana. Você vai jogar meia hora aqui. Cara, não dá. E as outras 4 horas você vai distribuir aqui, né? E outra, redação não vai pro tri. Redação você não depende de ninguém. Tudo isso que ele falou aqui, esquece pra redação, não vale. É o que outro você raciocínio. tira é o que você leva. Zerei, pô, um abraço, cara. De verdade, suas chances caíram absurdamente zerando uma redação. Absurdamente. Tirei 1.000 ou fiquei ali na beira, 900 e qualquer coisa, você melhorou muito a tua nota. Você alavancou, mas assim, numa proporção absurda. Porque é o que é. O que você tirou é o que vai entrar. Aí vai entrar pesos, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas é o que vai te alavancar. Já pensou, Di? Você chega lá, tá fazendo a prova do Enem, você tira 960. Você foi muito bem. Aí, o lugar onde você escolheu tem peso 4 para redação. Olha onde você vai parar. Me dei bem. Mas muito bem. Me dei bem. Entendeu? E aí, o que eu vejo? A galera se matando para fazer uma prova de linguagem, brigando com uma questão, aquela que vai ter os 3 textos, que é gigantesco, que vai pedir um diálogo entre o movimento parnasiano e o movimento modernista a partir dos detalhes estéticos. O cara tá demorando meia hora para entender o comando e ele perdeu 15 minutos da redação dele. Não tá sabendo jogar o jogo. Uma questão de uma das provas, né? Ele tá dedicando um tempo que ele não dedicou à redação, que é uma prova inteira. Exato. Entendi. Então, pra gente entender a redação... Já saquei, já, qual é. Vamos chegar lá na estrutura. Vamos dar uma olhadinha. Coloca ali pra gente a estrutura da redação, por favor. É uma prova que vai trabalhar, como você tinha colocado, competências e habilidades. Então, eu tenho 5 competências dentro da prova de redação que, vamos lá, para Enem é um modelo único. A gente não tem uma outra prova no Brasil, pelo menos das principais, né? A gente não conhece todas as provas que são feitas aqui, mas das principais, dos vestibulares, é um modelo único. Nenhum deles tem a proposta de intervenção, que é a competência 5, que está ali no fim. E a divisão, como é feita, né? Cada um valendo 200 pontos, então competência 1, 200, a 2, 200, por aí vai até chegar no 1.000, é uma coisa também muito tradicional do Enem. A gente tem outras provas que vão determinar peso 2 para linguagem, peso 4 para abordagem do tema, ou abordagem do tema vale 1. Cada uma vai determinar o seu peso. O Enem não. Ele coloca todas elas com o mesmo valor. O que eu tenho que fazer em uma redação para gabaritar, que é o que a gente chama? Ter um bom uso da norma padrão da língua portuguesa, competência 1. Entender bem a proposta. E aqui é uma briga que a gente tem com os alunos, que é o ano inteiro. Desafio. Você fica lá, você leu a frase tema? Você entendeu quantos núcleos ela tem? Você está trabalhando todos os núcleos temáticos? A gente perde muito tempo tentando adivinhar qual é o tema e pouco tempo dedicado a entender todo o processo. Tá falando daquele negócio assim, né? A persistência da violência contra a mulher. Olha o Vini achando que entende. Porque ela gastou aqui na minha cara o gráfico aqui, falou negócio de amostragem. Então eu falei da violência, mas não falei da persistência. Exato. Eu passei o meu texto inteiro falando que a mulher sofre violência. E era pra falar da persistência. Por que ela não diminui? Exato. Por que ela não diminui? É sobre isso, não é sobre a violência. Qual que é a nossa briga, né, com as mães de NASA aí de temas de redação? Eu acertei o tema. Sério, que você preparou o teu aluno com aquela palavra, para aquele núcleo, com aquele tipo de intervenção, exatamente do jeito que caiu na prova? Se você conseguiu fazer isso, ele fez a redação, você corrigiu, organizou, até ele chegar no 1.000, e aí ele foi na prova, decorou ela inteira, e foi lá e caiu no 1.000, parabéns, você é o bichão. Aí é legal, mas não é, geralmente não é isso, né? Mas geralmente... Eu falei de violência contra a mulher, né? Então eu vou passar por todas as competências, né? A competência 3, por exemplo, que é pegar as minhas informações e manipulá-las de forma coerente para que o meu texto tenha cara de texto, ou seja, que ele seja amarradinho. A competência 4 são os mecanismos de coesão que eu vou utilizar para que ele tenha sentido, para que ele fique, então, bem amarrado. E a bendita proposta de intervenção, que tem que resolver o problema, você tem que resolver, você tem que discutir o problema, beleza? E esse quesito vai ter uma série de elementos que você precisa colocar. O agente, a própria finalidade, o detalhamento, enfim, tem algumas instruções que a gente tem que colocar dentro desse processo.
como que funciona a nota de cada competência. Vamos para o próximo ali, que eu explico um deles. E aí, para quem está muito em dúvida, isso aqui foi tirado da cartilha do candidato. Isso aqui está no site do INEP. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir uma aba aí no teu navegador, enquanto eu espero aqui. Você vai baixar, você vai lá no site do INEP, ou coloca no teu buscador ali, ó. Coloca cartilha do candidato Enem. E o último ano, ou o ano que você quiser. Você vai baixar e você vai acompanhar com a gente aqui a leitura dessas competências e dos critérios de correção, tá bom? Não é para colocar no chat GPT e pedir para ele resumir este PDF, que tá Exatamente. grande, Não, ele é bem detalhado. É para folhear mesmo e ver tudo na íntegra. E a gente quer que você estude essa cartilha, tá? Porque ela é feita para você, não para gente que é profissional. É para você que é candidato. Cartilha é um guiazinho, tá? Instrutivo para você entender como é a prova. Então lá tá tudo bonitinho, tem redação nota 1000, explicando por que é 1000 em cada competência. Então é um modelo mesmo para você ir seguindo lá, tá? Uma baita aula de redação dentro daquela cartilha que você vai poder aprofundando, entendendo como é que funciona o processo todo. Beleza. Só para a gente entender, eu peguei a competência 2 porque é da abordagem do tema. Se eu zerei ali embaixo, né? Fuga ao tema ou não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Zerou a redação. Tá? Então, aqui é a competência que faz com que você esteja ali desclassificado da nota de redação. Você vai zerar o seu texto por inteiro. Para tirar 40 pontos, a gente chama de uma abordagem extremamente tangenciada. O que é tangenciar? Né? O Vini falou persistência da violência contra a mulher. Falei de mulher. Passei por alguma coisa do tema? Lasquei. Foi ali. Não dá para falar que eu fugi tudo, mas também passei longe de acertar. Não entendi qual era o rolê também. É bem complicado chegar nos 40 pontos, né? O 80 é o famoso copia e cola da coletânea, sabe? Eu não preciso estudar, eu não preciso de repertório, eu não preciso de aula de nada, porque a coletânea me dá tudo. Eu vou lá e vou copiando os dados de forma que eles fiquem mais ou menos com cara de texto. Sabe aquele copia, só não faz igual? Exato, é o famoso. Vai te gerar 80 pontos. De 200. De 200. 120. O que é previsível? Aquele texto que a gente lê, e seu professor, sua professora de redação deve ter feito isso com você já. Você termina e você faz... tá. Tem nada errado, você não falou nenhuma bobagem. Mas tá longe de ser uma abordagem que você fala, muito bem feita, né? Raciocínio, né? Do tipo, redação que o Vini faz. A mulher sofre já faz um tempo porque existe violência contra a mulher. Ou ele você colocou fala, o mito jovem. de Sísifo lá. Então, é uma abordagem previsível. É bullying, viu? 160, você já tem uma argumentação consistente, você tem um bom olhar, mas ele não é requintado, ele não é apurado, ele não está indo além. E aí, 200 pontos, que seria o que a gente falaria de gabaritar a competência, né? Você vai fazer uma argumentação consistente, você vai usar um repertório sociocultural produtivo. Produtivo, não é decorar a citação e jogar aleatória. Tem bastante gente que fala, professor, eu sempre uso fulano de tal. Você escutou, né? Não rola. Professor, eu sempre uso Kant. Em toda proposta? Toda, sempre dá. Boa, talvez jovem. não dê, né? Porque tem que ser produtivo. A citação por ela própria não gera nada. Ela tem que ajudar na consistência do seu ponto de vista. Então, se o aluno é kamikaze, né? Passou o ano inteiro falando assim, não, na hora que chegar lá no Enem eu dou conta, eu mato no peito. E aí praticou pouco durante o ano, alcançar esses 200 pontos aí vai ser difícil. É bem complicado, viu? Bem complicado. Não tem milagre, né? Não tem milagre. E aí, o que eu acho que é o ponto principal da redação? Às vezes o aluno tem uma ilusão de que ele foi bem. O que é ir bem? Professor, eu nunca fiz redação, eu não produzi nada durante o ano e eu tirei 720. Pega o gráfico da nota de redação, 720, você tá no miolão, cara. Tipo, você não perdeu nota, não te jogou para baixo. Sim. Também Mas não também não te funcionou. destacou ali, não. Você não se complicou. Você segurou o Você rojão. segurou o que você fez na matemática, na ciência da natureza, nas ciências humanas, na linguagem. Você segurou a onda. 800, 800 e cacetada, 900, 980. Porra, aí você foi lá pra frente, cara. Aí você supriu uma defasagem, por exemplo, em matemática. Compensou. Matemática eu acertei as 14 que me colocaram em 600 e pouco. Boa, jovem, fez a lição de casa. E tirei 980 na redação. Você foi lá pra frente. Sim. Então, eu usei a minha habilidade numa competência que é o meu ponto forte, soube jogar no meu ponto fraco para não perder pontos e alavanquei a minha nota. Uma pessoa inteligente que entendeu a prova. Tá Perfeito. vendo? Só deixa eu fazer Estratégia. só um parênteses pra gente, assim, de repente tem gente assistindo a gente aqui que não tem oportunidade de encontrar com a gente no corredor da escola, tirar dúvidas, então só para não ficar uma impressão errada,
que assim, 14 pontos já vale uns 600. Não é isso que a gente quer dizer não, aqui, tá? por favor. Aquele gráfico, tanto que eu trouxe um gráfico real de um ano, que eu não sei dizer aqui qual era, mas de uma prova real pra gente ter substância. Mas assim, não dá pra dizer que com tantos acertos dá até pra tirar tal nota. Isso é só a posteriori. Esses dados, Exato. por isso que eles chegam tão atrasados Sim. pra gente, né? Do ano passado a gente nem tem ainda, né? Então, pelo menos nesse momento aqui nós estamos gravando. Então, assim, só pra ficar claro isso. Agora eu quero pegar esse gancho que você deu, que foi genial. Então, eu entendi que eu tenho 5 notas ali, e eu entendi que uma delas tem... Porque tudo que a gente mostrou aqui foi da competência 2. São 5 competências, Exato, 200 para cada. exato, então, por isso que você falou, pega a cartilhinha para você destrinchar 5 competências, para você ver onde que você tem que se dedicar. Potencializar o que vale nota quanto, né? Sim. E aí, entendi a nota da redação, vou trabalhar para maximizar ela. Entendi como a tri atua, vou trabalhar para maximizar minha nota em cada uma das 4 provas. Sim. Leia-se, vou passar uma primeira vez, encaixando as que eu achar fáceis, torcendo para elas serem as fáceis, que é o melhor que você pode fazer ali na hora. Depois dou uma segunda passada, depois vou brigar se der tempo com o resto, Sim, né? sim. E isso tudo nas 2 provas. Agora, quando você fala assim, vou usar um ponto forte meu para tentar anular um ponto fraco, né? Para tentar tirar um atraso. Vamos voltar naquele começo? Agora Agora é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Eu acho que isso daqui são as chaves do castelo, Di. Então vamos lá. Nos entregue as chaves. Vai lá. Abre a próxima tela, por favor. Isso daqui você vai fazer... tem uma... Era a análisezinha da proposta, como que no próprio material o Enem já te dá todas as orientações do que você tem que fazer ao longo da prova. Isso tem lá na cartilha também. Tem na cartilha. Acho que a gente vai gastar um tempo lendo a prova como um todo e acho que isso aí você consegue analisar sozinho ali na competência, né? A gente é programado fazer, mas acho que vai estender demais e ficar cansativo para vocês. Isso daqui tem na cartilha. É a prova e aqui do lado, isso não é do Murilo. Isso daqui não foi colocado aqui para você. Isso aqui tá lá na cartilha. Quem baixou a cartilha já achou essa página. Então aqui ele tá te ajudando a ler a prova, a encarar a prova. Ele tá fazendo com você a prova aqui, né? Em azul. Exatamente. Depois cada um pode fazer lá o seu. Pode ir mais uma tela, mais uma. Aí. Isso. Então você vai fazer, vou fazer igual o Murilo, vou dar tarefa. Você vai fazer aí, abre aí, escreve aí no seu buscador. Achei chique quando ele falou isso. Você viu, né? Termo de adesão, a faculdade que você quer estudar e o ano 2023. Já vou explicar. Termo de adesão é um documento, essa é a primeira página do documento, só para você ver a cara que ele vai ter, para você ver se você achou o documento certo, tá? Essa é a cara que ele tem. Eu peguei o da USP, porque a gente conversa muito com nossos alunos, é uma faculdade que muitos deles querem estudar, né? Mas assim, pode ser o seu. Eu quero estudar na UFPR, procura termo de adesão, UFPR 2023. Eu quero estudar na UFSCar, e assim vai. Você procura o seu, tá? Da sua universidade. Esse termo ele é da primeira edição, então eu tô com o de 2022 aqui. Ele tá antigo, mas você acha o mais recente possível. Então, nós já tem o de 2023, porque o SISU 2023 já foi, agora no começo do ano, tá? E aí você vem, o teu próximo SISU vai ser o 2024, mas você não vai achar esse documento 2024 ainda. Você só vai achar quando abrir o SISU. Sim. E aí vai ser tarde demais. Então você vai pegar o último que você conseguir, o mais recente, porque a lógica diz que não vai ter alteração de um ano para o outro. A lógica. Né? Você vai ver as informações que eu vou te mostrar que tem aqui. Não tem por que ficar mudando. Pode mudar, sim, pode, mas não tem por que ficar mudando. Tá? Então a gente pode supor que não vai mudar. Sim. Só cuidado aqui com primeira edição, segunda edição. Né, porque o SISU se divide em 2 momentos no ano, primeiro e segundo semestre. Isso. Então eu preciso ficar ligado nisso. Então, legal. Eu quero prever como será esse documento agora em janeiro de 2024. Então eu vou ver o janeiro de 2023. Isso. Primeira edição com primeira edição. Sim. Porque o número de vagas é outro, os cursos disponíveis são outros, né? Então cuidado para não comparar um segundo com o primeiro. Beleza. Tá aqui a cara dele. É um documento com um monte de páginas. Põe a próxima tela. Aí eu peguei a medicina, que também é um curso muito requisitado lá. Só para você ver, eu peguei aqui medicina, tá? Na USP São Paulo. Perfeito. Beleza? Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem a quantidade de vagas. A 0 é ampla concorrência. Lá no fim do documento tem uma página explicando esses códigos todos. Sim. E aqui são cotas.
Depois Ok. lá você vai ver se você tem direito a alguma daquelas cotas e tal. Então, tem 8 vagas nessa cota, 16 nessa e 29 para ampla concorrência na medicina, na USP São Paulo, dentro do SISU. O resto tá na FUVEST. E aqui, cara, essas são as chaves do castelo. Aqui tá dizendo, este curso, neste campus, vai usar as notas do Enem assim. Então, você quer estudar lá? Saiba. Peso 2 na redação, peso 4 na prova de Ciências da Natureza, peso 2 de Ciências Humanas, peso 2 Linguagens e peso 3 Matemática. Então, o que a gente estava falando? Você vai estar fazendo essa prova no mesmo dia que esta, né? Sim, é isso, Di? É isso. Ciências da Natureza e Matemática. Natureza e Matemática? É. Você já sabe qual tem maior peso. Se o tempo não te permitir fazer tudo de tudo em uma delas, você vai priorizar qual? A que vai te impulsionar mais. Tá vendo? Tá? Agora, olha que interessante. Abre a medicina, a próxima, que eu vou deixar as duas juntas na tela. A medicina em Ribeirão. Então, aqui tá a medicina na USP Ribeirão. Veja, os pesos são outros. Põe mais um. Vai vir Bauru. Olha lá, Bauru. Medicina também, ó. Medicina lá em Bauru. Outros pesos. E olha só a nota da redação, hein? Então, redação é o meu ponto forte, professor. Eu tenho um pouco mais de chances em Bauru. Então, aí a pessoa fala assim, eu quero fazer medicina na USP. E eu vou tentar também pelo Enem. Você fala, legal. Meu sonho é estudar em São Paulo. Bacana. Você manda bem em matemática? Não. Química, detesto. Sou boa em humanas. Então, de repente, é bom Você replanejar já parou aí, hein? para olhar quanto que vale, qual que é o peso? Quantos estudam isso aqui? Quantos de vocês estudam isso aqui para saber qual campus vai ter um determinado peso, quanto que vale? Eu sou bom em linguagens, eu mando bem na redação. Por que eu vou tentar uma que tem peso 2? Eu posso tentar uma que tem peso 3, que a prova vai me ajudar. Matemática e tecnologia vale 2, ciências humanas vale 2, redação um pezinho maior, acho que ali eu vou bem, hein? Isso vai me destacar com relação aos outros, porque esse é o meu ponto forte, né? No entanto, a gente também está vendo ali que tem menos vagas, né? Exatamente. Então, tudo isso tem que ir pro pesar. bolo. Mas assim, para além de a gente escolher entre essas, com base no conhecimento das minhas habilidades e pontos fracos, cara, você deseja estudar lá, você não sabe nem quais são os pesos. Exato. Você está lá no dia da prova, é como você falou. Você vai dar um monte de atenção para a prova de linguagens e menos atenção para a redação. Você já abriu ali para ver os pesos? A redação tem mais peso. Qual o sentido dessa decisão que você está tomando? Né? E é usar o sistema contra o próprio sistema. Então, vamos entender, ao seu favor, né? Ao seu favor. Vamos entender como essas notas são produzidas, né? Como elas são calculadas e como elas são depois usadas, né? Para trazer isso para perto, para ajudar a gente a tomar decisões lá na hora da prova, inclusive, para se preparar para a prova também, mas lá na hora da prova, inclusive. Então, assim, não vai dar tempo de fazer tudo? Respira fundo, lamenta mais só um pouquinho e vamos para cima. Lembrar dos pesos. E vamos entender que faz parte do jogo que ele seja jogado desse jeito, né? Exatamente. Bom, galera, eu acho que para quem ficou ligado aí na conversa toda, acho que já conseguiu avançar algumas casas nesse tabuleiro que é a corrida em direção à universidade. Muitas então, eu acho que a gente já entendeu aqui que a prova do Enem, acho que mais do que qualquer outra prova, ela é uma prova de estratégia. Então, compartilha com os amiguinhos esse podcast, que eu acho que vai fazer a diferença na vida deles. E aguardem o próximo episódio. Eu agradeço demais a presença do professor Vini. Obrigado, eu. E do professor Murilo. Valeu, tamo junto. Até mais, moçada. Valeu. Até mais.